Olá, hoje eu vou falar sobre filtro despressurizado caseiro. Eu tinha comentado sobre isso brevemente no meu último vídeo sobre a Chef Crema que eu desmontei e o Isaac tinha pedido para eu falar mais sobre esse tipo de filtro. Quando a gente compra a máquina de expresso dessas mais caseiras, dessas mais normais, elas sempre vêm com esse filtro pressurizado aqui, né? Normalmente vem com mais de um. É esse aqui que é o filtro de um café que eles chamam, que seria de uma única dose, e tem esse filtro duplo de duas doses que ele vem assim. De um lado ele tem essa cestinha aqui, toda furada, que seria uma peneirinha, né? Que seguraria o pó do café. E do outro lado ele é completamente fechado, exceto por um único furinho no meio. Isso é o que eles chamam de pressurização, tá? Qual é o papel disso aqui? O papel disso aqui é facilitar na hora de fazer o expresso. Quando você tem um filtro pressurizado, você não precisa esquentar muito a cabeça. Você coloca o pó aqui, com essa colherzinha que eles enviam junto, né? Um tamperzinho de plástico, um leve tamper sem pressionar muito, e coloca lá para fazer o café. Você não precisa se preocupar muita coisa, o café vai sair mais ou menos em torno de uns 15 segundos, tá? Já no filtro despressurizado, o negócio é um pouco diferente. O filtro despressurizado, ele não tem essa segunda camada, tá? Ele é só a cestinha, né, o filtro mesmo, e só, acabou. O que vai limitar ele, o que vai fazer o café passar no tempo certo, não ser rápido demais e ficar ralo, não ser demorado demais e ficar muito amargo, é a granulometria do café que você vai colocar aqui dentro, do pó de café, e a pressão que você usa para fazer o tamper. Até você nem pode mais utilizar com um filtro despressurizado. Não vou dizer não pode, mas o ideal não é utilizar mais esse tipo de tamper aqui e utilizar um tamper mais profissional, como tamper de metal, bem mais pesado, tá? Normal, que você vai usar ele para fazer o tamper, para pressionar o pó de café aqui e ele gerar uma resistência à água. As máquinas trabalham mais ou menos entre 14 bar. Você vai colocar o café aqui e ela vai pressionar, ele vai usar essas 14 barras de pressão contra o pó. Então, se o pó estiver muito grosso, ou tiver pouco café, ou café demais, você vai ter um fluxo diferente daqui. Então, pode ser que ele saia rápido demais, sem sabor, meio esbranquiçado, ou pode ser que ele demore muito para sair ou até fique preso. O mesmo acontece da máquina não ter força de empurrar essa água aqui e fazer o café, tá? Bom, por que fazer despressurização? Por que eu despressurizei esse filtro aqui? Curiosidade. Eu vi que muita gente usava filtro despressurizado em fóruns mais especializados sobre café, as pessoas que gostavam mais. Eu notei que as máquinas profissionais, todas elas são assim. Você não vê máquina profissional por aí com filtro pressurizado. Pode até ser que tenha, mas eu realmente não conheço. Todas as que eu vi usavam filtros despressurizados. E eu fiquei curioso. Eu queria saber se eu via alguma novidade, alguma diferença no resultado final, no café, como ele ficaria. Então, o que eu fiz? Eu comprei um outro filtro desse aqui. E na época era fácil de encontrar disso, tinha peça de reposição. Eu comprei um segundo igual e simplesmente cortei essa parte de baixo. Eu prendi ele, eu não tinha nem exatamente como prender, então foi um negócio meio manual para fazer o teste. Peguei um arco de serra e fui serrando ele aqui. Não sei se dá pra ver muito bem. Ele tá bem mal feitinho. Eu simplesmente serrei porque no dia eu queria mais pra ver se ia funcionar, se eu ia conseguir realmente fazer a cesta, se eu ia conseguir fazer o filtro assim. Só que ele funcionou muito bem e assim ficou, eu não mexi mais. Do jeito que tava, eu deixei. Além disso, o que eu fiz de alteração, né? O que eu precisaria para despressurizar um filtro caseiro? Em primeiro lugar, você precisa ter idealmente um segundo filtro, porque se você fizer besteira, você não vai perder o seu original. Você continua usando a máquina normalmente. Outra coisa, na hora de cortar, se você reparar, aqui por dentro, essa redinha, essa tela que tem aqui, ela parece ser encaixada por dentro. Não sei se dá pra ver. Se você simplesmente cortar aqui pelo lado de fora, pode acontecer dessa cesta pular com a pressão. E eu não recomendo isso, porque não vai dar certo, né? Então o ideal é você cortar por baixo mesmo, como eu fiz aqui. Você deixar um espacinho e cortar para esse metal de fora aqui, essa linha aqui de fora, continuar segurando
a peneira e ela não pular fora enquanto você estiver fazendo o café. Outra coisa importante de ter é um moedor decente, assim, um bom moedor de café. Porque se você comprar o café já moído, você não vai conseguir trabalhar um dos aspectos que é a granulometria. Sem controle dela, assim, é uma variável a menos que você tem para conseguir ajustar o seu café. Então é bem importante que você tenha um moedor. Não precisa ser um moedor caro, não precisa ser um moedor elétrico desses, já existem moedores caríssimos, mais de 5 mil reais, mas também não pode ser um moedor de lâmina. Você procurar por aí, os moedores mais baratos que você vai encontrar vão ser moedores de lâmina. Eles parecem um mini liquidificadorzinho, um processadorzinho pequeno, sabe? Com umas lâminas embaixo, você coloca o café e quanto mais tempo ele ficar ligado, mais fino o café vai ficando. Por que o moedor de lâmina não funciona? Porque a granulometria não vai ser constante. Você vai ter uns pedaços grandes do café e outros pedaços muito pequenos, muito fininhos. E isso vai gerar, porque os pedaços maiores vão fazer com que a água passe mais rápido, não pegue direito o sabor do café, vai deixar ele mais ralo. E os finos, as partes mais fininhas, os pedacinhos menores vão fazer com que o café amargue muito. Então você vai acabar com um café muito amargo e ele não vai ficar tão bom. O ideal é você ter essa consistência de granulometria. Para isso você precisa do moedor de mó, que tem a Mois. O mais barato que eu encontrei na época, um manualzinho da Ario. Eu nem sei se pronuncia assim, eu falo assim. Eu comprei nele na época, foi bem barato, assim, bem barato para um moedor. Eu devo ter pago na época uns 100 reais, mas hoje eu sei que está bem mais caro que isso. Com todo esse negócio do dólar, com tudo, ele realmente subiu bastante de preço. Além do moedor de café, outra coisa interessante, não é necessário, mas eu achei que valia, é porque o cachimbo, né, esse porta-filtro aqui que vem com a máquina, ele vem com uma partezinha de plástico interna. Você vai ver, é justamente uma saída, um receptorzinho ali no meio, que é onde vai cair o café que sai desse único buraquinho do filtro pressurizado. Ele vai cair ali no meio e vai ser dividido igualmente entre as duas saídas do porta-filtro. Como eu não estou mais usando o filtro pressurizado, que tem essa única saída, e agora o meu café sai mais uniforme, né? Ele sai mais distribuído pelo filtro, eu achei que não seria necessário deixar isso aqui. É mais uma coisa de plástico aqui no meio, eu preferi tirar. Não acho que ele atrapalhe, mas eu também não vi razão para deixar ele aqui. Então eu preferi simplesmente tirar ele nem tá preso aqui, eu só apoiei ele no lugar, mas ele tá aqui. Sem ele o filtro fica assim, tá? O porta-filtro. Ele fica só com um buraco mesmo e as duas saídas lá embaixo. Esse negócio aqui não é sujo não, tá? É manchado. Essa é uma parte que não deveria aparecer, ela fica coberta por isso aqui, ela já veio assim de fábrica. Eu só descobri isso depois que eu desmontei ele mesmo. Para desmontar era só um parafuso na parte de baixo aqui que eu tirei e ele saiu. Agora, de curiosidade, eu vou colocar para vocês uma comparação entre o café feito com filtro pressurizado e o café feito com filtro despressurizado. Eu consigo controlar ele melhor, então eu faço ele dentro das normas. Existem umas regras, eu não sei realmente essas coisas muito de cabeça. Eu sei que fica por volta de 25 segundos para fazer um 30 ml, eu realmente não lembro. Mas tem um tempo, uma quantidade certa para ser o café certo. Se bem que café certo é o café que a gente gosta, né? Não é como as pessoas dizem que tem que ser. Mas eu fiquei curioso, eu queria fazer, então eu preferi fazer dessa outra forma, porque às vezes eu gosto de fazer da forma mais difícil as coisas. Agora o que interessa, qualidade do café, tem diferença? O que eu fiz de teste, tá? A minha experiência é que o café feito com filtro despressurizado, ele fica mais cremoso. E aí com isso o sabor fica um pouco melhor, um pouco mais encorpado. Eu nem tenho usado esse filtro aqui, tá? Eu uso ele quando não tô com muita paciência, eu só quero fazer uma coisa rápida, eu faço com esse.
Por quê? Porque para usar o filtro despressurizado, principalmente quando eu tenho um café novo, eu preciso fazer vários testes, ele não sai de primeira. A primeira vez ele pode sair rápido demais, aí não fica bom, tenho que ajustar, e às vezes eu aperto demais, eu coloco o pó muito fino, ou uma quantidade muito grande de café, e acaba travando a máquina, a água não passa, aí eu tenho que desligar, tirar, limpar tudo, fazer outro teste, ir anotando para não me perder na quantidade de café, na granulometria. Outra coisa importante é você ter uma balança de precisão, para você saber exatamente quanto de café você está colocando e conseguir acertar esse ponto, tá? Eu vou até pegar ela para mostrar, igual essa aqui. E é uma balança simples, eu comprei ela baratinho. A vantagem dela é que eu tenho uma casa decimal aqui para pesar. Então eu sei exatamente quanto de café eu tô colocando no filtro para ter certeza que eu vou conseguir essa consistência. Ou melhor, se eu fizer um segundo ou um terceiro expresso, ele vai sair exatamente igual ao primeiro. Assim eu consigo acertar o ponto do expresso. Então é isso, acho que deu para explicar um pouco sobre o que é o filtro despressurizado, qual a diferença dele para o outro. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui, eu vou tentar responder. Eu não sou profissional, mas a gente dá, né, a nossa orelhada, eu sou um curioso, a gente procura informação, coloco aqui para vocês. E se tiver sugestão para algum outro vídeo, é só colocar aqui embaixo também que posso fazer. Obrigado e até a próxima.